Como extrair dados de um banco de dados, pode ser o SQL, pode ser o Postgres, lá para o Excel. Vou lhe mostrar algumas formas disso aí. Solta a vinheta. A partir deste vídeo, este canal não vai mais pedir like. Afinal de contas, like se merece. Like a gente conquista, a gente não pede. Bom, exploradores de dados, eu sou Kenji Fuji e hoje vamos falar então sobre a extração dos dados a partir então de um banco de dados, seja ele o SQL Server, seja ele o Postgres, né? Nós vamos pegar estes dados e colocar dentro de um Excel. Vamos ver como é que nós vamos fazer a partir de agora. Primeira coisa que nós vamos procurar são nossos dados que nós queremos apresentar, nossos dados que nós queremos mostrar. Vamos abrir aqui o SQL Server Management Studio. Vai ser uma das nossas fontes de dados, já que nós falamos duas, Postgres e falamos também no SQL. Então vamos lá, primeiro no SQL. No SQL Server, vou me conectar aqui ao meu servidor para analisar e enxergar que dados que nós temos aqui. Nós temos um database aqui chamado Traga Seus Próprios Dados. Nós já falamos bastante sobre ele em várias aulas. Então vamos ver aqui, uma tabela, por exemplo, vamos ver aqui, tabela de empresa, ou empregado. Vamos colocar aqui a tabela de empregado. Eu vou querer extrair esses dados aqui. Outro banco de dados que nós podemos ter como origem é o Postgres. Então vamos ver aqui o que nós temos dentro do nosso Postgres. Nós temos aqui o Northwind Database. O Northwind é um bom banco de dados de exemplo. Nós já criamos em algum outro vídeo anterior aqui do canal. Então nós vamos ver aqui os esquemas do Northwind Public e nós temos aqui as tabelas. Vamos ver se aqui está preenchido, perfeito. Então vamos ver se nós temos dados aqui dentro. Script ou Query Tool, ou então o script de um select. Tem várias formas de nós iniciarmos este script. Ou ainda clicar aqui em cima, né, na Query Tool. Esse banco de dados aqui parece estar vazio. Vamos fazer o seguinte, já que está vazio, vamos entrar dentro do navegador. Já que está vazio, vamos entrar dentro do navegador e procurar aqui o Northwind. Download. Northwind Database Postgres. Então, o Northwind Database para Postgres. Nós temos aqui no GitHub, ou GitHub, e nós temos aqui a instrução SQL. Vamos clicar aqui na opção raw, copiar tudo isso aqui e entramos aqui no nosso Postgres, nosso pgadmin, e executamos. Neste momento, então, eu estou indo até o meu banco de dados, executando todo esse Northwind Database. E aqui tem todos os inserts. Ótimo, excelente. Então, eu posso me desconectar desta query daqui específica, don't save, e vou de novo aqui numa Query Tool, onde eu vou fazer um select. Neste caso aqui, eu sei que o Categories tem poucos dados, então não tem problema fazer um select asterisco. Caso eu queira pegar só uma quantidade limitada, o que seria o equivalente ao top, lá do nosso SQL Server, aqui no Postgres, ele vai ser o limit. Tá? Então, select asterisco from public.category limit 10. Limitar a 10 linhas. Então, executei aqui, no caso só tem 8 linhas, não há nenhum problema. Excelente, nós já temos então nossos dois bancos de dados que vão servir de origem para o nosso Excel. Vou abrir então aqui uma pasta do Excel, uma pasta vazia, sem nenhum outro dado, e nós vamos nos conectar, obter dados a partir de um banco de dados, no caso aqui o SQL Server. Localhost, ou então o nome que aparece lá dentro do nosso SQL Server, que seria este nome daqui, tá? Que nós vemos aqui. Podemos copiar também esse valor daqui, Ctrl C, e voltar aqui, Ctrl V. Traga seus próprios dados, onde nós temos lá a tabela de empresa. Então, tanto eu posso vir aqui, por meio desta opção daqui de ir direto ao banco de dados e escolher quais as tabelas,
Como na tela anterior eu tinha condições de fazer uma query bem específica para aquilo que era necessário. Então vou me conectar usando a autenticação Windows. Ok, essa aqui é só um aviso. Ok, conectou ao banco de dados e aqui aparecem todas as tabelas. E agora é ir selecionando tudo aquilo que nos interessa. Eu posso primeiro carregar esses dados, já vai direto para dentro do Excel, ou então posso transformar os dados. No caso de transformação de dados, eu posso criar novas colunas, colunas a partir, claro, desses dados que tem aqui. Eu posso dividir uma coluna, remover outra coluna, todas as etapas que também são possíveis fazer lá dentro do Power BI. Existe uma linguagem própria para isso aí. Então eu posso transformar estes dados, criar dados novos derivados desse dado daqui, ou então excluir alguns desses dados. Eu posso remover algumas dessas colunas, posso escolher, no caso aqui eu vou manter todos os dados do jeito que estão, fechar e carregar estes dados aqui para dentro do nosso Excel. Então essa foi uma das formas, uma das mais simples, para nós incluirmos dados. Agora vamos incluir a partir de um outro banco de dados, que não o SQL. Caso você não tenha instalado o conector do Office até o Postgres, o que nós precisamos então é abrir uma ODBC, criar uma ODBC, que é o Open Database Connection, ODBC, onde nós vamos criar aqui uma nova conexão ao Postgres local. Aqui não tem o driver. Aqui para o Postgres, como nós não temos o conector direto, nós vamos ter que baixar então esse conector. Nós vamos entrar na ODBC, vamos procurar na internet ODBC do Postgres e nós vamos baixar o arquivo de instalação, no caso aqui o MSI mesmo. Pegar a última versão disponível. Normalmente a última versão vai ser uma versão estável, ou eu pego a última ou a penúltima, e de acordo com o seu sistema, se é 32 ou 64 bit. Finalizado o zip aqui, nós vamos executar, e aqui o Windows protegeu o seu computador. Ok, só que eu quero executar mesmo assim, o Windows não reconhece a fonte de dados. Next, aceito, next, o ODBC driver, next, install. E finish. Agora eu já posso pegar a minha ODBC e adicionar esta ODBC do Postgres. PostgreSQL pode ser tanto no padrão ANSI, quanto padrão Unicode, caso o seu banco de dados exija caracteres especiais Unicode. Qual é o nosso data source? Vamos entrar aqui dentro do nosso Postgres e vamos ver como é que estão configurados aqui esse nosso servidor. Aqui a conexão, parâmetro de conexão, o username é o Postgres, e password, lembra que quando nós instalamos, nós definimos um password, e agora eu posso me conectar. Aqui é o nome do data source. E aqui o server, que vai ser, neste caso aqui, o localhost. Conectei, salvei, e agora eu já tenho uma conexão ADBC para chamar de minha. Então posso entrar aqui dentro, posso dizer que eu quero obter dados, só que agora não vai ser aqui dentro de banco de dados. Apesar da ODBC ser uma conexão a banco de dados, nós vamos aqui em outras fontes, e nós vamos escolher aqui da ODBC. Escolher aqui o Postgres, que nós acabamos de colocar. Ok.
Nome do usuário, Postgres, a senha e conectar-nos. Da mesma forma que no SQL Server, aqui também aparecem, então, os dados que vão ser selecionados. Então eu posso transformar ou carregar esses dados. No caso aqui, os dados não precisam de nenhum tratamento, eu já posso carregar direto. Então essas aqui são duas formas bastante simples de conectar e buscar dados. Outra forma bastante simples de conectar e buscar dados dentro do nosso banco de dados é nós criarmos a nossa query daquilo que nós precisamos aqui dentro do banco de dados. Lembrando sempre que nós temos que alterar o banco de dados para aquele banco de dados que é necessário. No caso aqui, traga seus próprios dados. Eu posso executar, mantenho aqui selecionado, Ctrl C, volto aqui para o meu Excel e faço o nosso Ctrl V. Então ele está colando todos aqueles dados. Então a vantagem de termos uma interface Windows é que ele reconhece as principais informações. Só não trouxe o cabeçalho aqui, porém eu tenho aqui várias dezenas de milhares de registros, né, que no caso aqui é o PIB por município, que nós já vimos em outros vídeos a respeito desses dados que já foram carregados. Inclusive, como fazer uma evolução desses dados. Bom, essa daqui é uma forma bem mais simples de carregar, porém esta forma de copia e cola, ela deve ser feita a cada vez que você queira atualizar os dados. Enquanto a outra forma, que seria por meio de uma conexão de banco de dados, à medida que eu precisar atualizar esses dados, eu venho aqui no menu Dados, atualizar aquele dado que eu preciso. No caso aqui, somente essa tabela daqui. Então já está indo ao banco de dados, já buscou o nosso banco de dados. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se você gostou, já sabe o que fazer. Não se esqueça de se inscrever na nossa aula Plano da Jornada do Explorador de Dados, que vai acontecer dia 14 de março de 2024, às 20 horas, numa live do YouTube. Você vai receber o link dessa live através do seu e-mail.